vários versículos aqui, mas eu gostaria de ressaltar o versículo 25, que diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, se os irmãos quiserem manter a Bíblia aberta nesse texto, diz o texto: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós estamos aqui, irmãos, nesta noite para nós aprendermos mais acerca da palavra de Deus, para que Deus nos admoeste, para que Deus nos oriente, para que Deus nos traga informações preciosas para o nosso entendimento e uma maior compreensão da nossa responsabilidade como crente do Senhor Jesus. Eu quero inicialmente informar aos amados irmãos que nesse estudo não irei mencionar o nome de nenhum irmão ou irmã, e apenas citar fatos, e não há razão para omitir os fatos. Eu peço que Deus me guarde de fazer assim vista grossa para os últimos acontecimentos nesta congregação. A minha pretensão, amados irmãos, era nós continuarmos o estudo no livro do Êxodo, e hoje nós iremos iniciar no capítulo 16. Mas há ocasiões assim circunstanciais que nós precisamos aproveitar as circunstâncias do fato para que possamos extrair ensinamentos para nós, como povo de Deus. Então, devido às últimas consequências nada agradáveis para a igreja do Senhor, trarei outro estudo bíblico, não esse no capítulo 16. Nós iremos falar hoje sobre o maná, o maná, mas fica para outra ocasião. Assim, o nosso tema de hoje, amados, é: Deus não tem prazer nos que abandonam a sua obra. Você pode repetir, por favor? 1, 2, 3, por gentileza. Vou repetir para vocês memorizarem melhor. Deus não tem prazer nos que abandonam a sua obra. Pode repetir, por favor? Deus não tem prazer nos que abandonam a sua obra. Obrigado. Deus abençoe aos amados irmãos. Amados, nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos difíceis na obra do Senhor. Tempos difíceis. Os tempos não estão fáceis. E isso é em muitas áreas. Na área espiritual, vemos aí as nações apreensivas, rumores de guerras, nação contra nação. Nós estamos caminhando, irmãos, para, eu creio assim, dessa forma, para os últimos acontecimentos da história humana nessa terra. Nações estão se armando, nações estão aí, muitas nações já têm muitas bombas nucleares para destruir a terra, muitos conflitos na África, na Ásia, até mesmo aqui na América, Os tempos não estão fáceis, são tempos difíceis. E nós, como povo de Deus, na igreja do Senhor, parece que eu vou mudar do som aí. Puder aumentar um pouquinho, dar um pouco de retorno, agradeço. E nós, como povo do Senhor, nós também não estamos isentos de passarmos por momentos difíceis. O apóstolo Paulo, quando instruiu a um dos seus filhos na fé, chamado Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo assim orienta Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos tempos haverá tempos trabalhosos, tanto no contexto externo à igreja, como também no contexto interno da igreja.
Sempre houve, amados irmãos, desde a fundação da igreja, situações difíceis dentro da igreja do Senhor. Muitas heresias brotaram de dentro da igreja, não que tivesse assim fundamentação bíblica, mas são devido à questão de interpretações. Nós estamos vivendo um tempo em que alguns crentes, alguns irmãos querem viver assim na igreja como se não existisse pastor. Creio que nem precisa repetir isso aqui. São crentes, irmãos, que, ao que parece, querem viver sem obedecer aos seus pastores. Uma forma assim de independência. Como se não tivesse um pastor para prestar contas. E prestar contas não é só na questão de conta financeira, não. Prestar conta é isso, é o trabalho que cada um faz. Inclusive, amados, são crentes que não se submetem às orientações administrativas de seus pastores. E isso eu falo de forma integral. São crentes, irmãos, que não se submetem às normas que visam um bom andamento no funcionamento da obra do Senhor. Se vocês olharem para essa maquete aqui, que representa o tabernáculo, um trabalho aqui vai um trabalho braçal, contínuo. Cada um tem a sua função, os levitas, o sumo sacerdote, era gente carregando, cortando lenha, rachando lenha, gente procurando água para lavar os animais antes do sacrifício, né? Ou depois de tirar o couro dos animais. Era um trabalho, irmãos, exaustivo. E eles precisavam do auxílio de um dos outros, o levita ajudando dos levitas. Havia até assim uma espécie de escala, para não cansar demais os irmãos. Mas nós não vemos no deserto. Os irmãos sabem que Israel passou por muita dificuldade no deserto antes de chegar à terra de Canaã. Mas nós não vemos nem o obreiro, nem o levita entregando o cargo. A partir de hoje, Arão, meu chefe, meu sumo sacerdote, eu não quero mais trabalhar nesse tabernáculo. Não vemos isso na Bíblia. Não vemos isso. Então é um exemplo para nós que nós precisamos trabalhar, irmãos, unidos, debaixo de orientações. Se há um pastor aqui, porque Deus o colocou, sim ou não? Sim. Não é? Esses crentes, irmão, parece que desconhecem o texto de Hebreus 13:17, que profeta o seguinte. Se você quiser conferir na sua Bíblia, se tiver já com a sua Bíblia aberta no capítulo número 10, e se você folhear mais uma página ou duas, você chega no capítulo 13 e olha para o versículo 17, olha que palavra aqui que nos desperta para algo muito importante. O que diz o texto? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a quem, irmãos? A eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com tristeza, é isso? Com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, no início do versículo, os irmãos, prestem bastante atenção. Obedecei a vossos pastores. Não foi eu que inventei esse texto, que criei esse texto, foi o Espírito Santo, usando aqui o autor aos Hebreus, que segundo alguns comentaristas, né, bem antigos, acham que foi Paulo que escreveu, e eu creio que, pelas informações, pela maneira como Paulo lida com o Antigo Testamento e aplicando isso para Cristo, como Martim Lutero afirma, ele crê que quem escreveu a Epístola aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Mas quando chegar no céu, quem tiver essa dúvida, Paulo, diga logo, foi você que escreveu os Hebreus? Né? Podemos perguntar isso a ele lá. Então essa dúvida que a gente tem, pode perguntar lá. Paulo, me conta a respeito. O problema é aquele rapaz, e deu tanta gente lá, aquele negócio do espinho da carne. Me diga que coisa é essa aí.
Então, amados irmãos, eu gostaria de formar a igreja do Senhor, que vocês precisam entender que há pastores e pastores. Há pastores e pastores, assim como há ovelhas e ovelhas. Não é verdade? Uns mais altos, outros mais baixos, outro mais gordo, outro com mais cabelo, outro com menos cabelo, outro com mais conhecimento, outro com menos conhecimento. Cada um tem a sua forma de agir, né? De proceder, de personalidade. Não há duas pessoas iguais no mundo. Então não pode ter dois pastores iguais, com o mesmo procedimento, com a mesma forma de falar, de ensinar, de proceder, de administrar a igreja. Cada um tem uma particularidade, porque nós não somos iguais. Aliás, irmãos, no meio das ovelhas tem os bodes. Escute e veja que há separação a respeito disso. Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 25, versículo 32, eu quero ler. E apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quem falou isso? Jesus. Claro, aqui está mostrando o juiz das nações. O juiz das nações. Esse Mateus capítulo 25 é um capítulo profético. Mas aqui é essa distinção. Por incrível que pareça, irmãos, há pastores que são pastoreados pelas ovelhas, o que é um grave erro, biblicamente falando. Eu peço a Deus, eu estava orando, Senhor, não deixe eu pregar com raiva. Eu não quero pregar com raiva. Eu não quero pregar errado. Eu quero pregar com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão orando por mim? Que Deus nos dê graça. Mas a Bíblia aqui, irmãos, ela mostra, Jesus mostra que haverá uma separação apartada dos bodes das ovelhas. Nós sabemos que no meio desse rebanho, e quando eu falo desse rebanho, não é só essa igreja da Alvorada, a igreja do Senhor como um todo. Jesus mesmo disse que é o joio e é o trigo, não é verdade? Não cabe a nós dizer quem é joio e quem é trigo, isso aí não cabe a nós. Mas há algumas atitudes assim de algumas pessoas que a gente nota que o procedimento de ovelha é um procedimento. A ovelha é mansa, irmão. A ovelha aceita o pastor tirar os carrapichos. Tem ovelha que tem carrapicho, se embrenha no mar, daqui a pouco lá vem a bichinha cheia de carrapicho. É assim ou não? Alguém já viu isso? Carrapicho, aquela ovelha que tem muita lã e tal. Vem uns carrapichos ali. E o pastor, às vezes, para tirar, ele até se espinha, às vezes, não tiver cuidado. E a ovelhazinha, a ovelha, quando alguém vai tirar a lã da ovelha, lá no sul do país acontece muito isso, a ovelha fica em silêncio, e ali passa uma máquina. Hoje existe, tipo essa máquina que o barbeiro tira cabelo, existe a máquina de tirar a lã da ovelha, e ela não diz nada, ela mudazinha, pode fazer o que quiser, que ela fica calada, ela aceita tudo. Mas vai pegar um bode? Alguém já levou uma carreira de um bode aqui? E às vezes ele parte para cima, se você não subir numa árvore, ele dá pancada amarrada assim mesmo. A gente vê na internet as pessoas querendo enfrentar, bota ali uma tábua na frente do bode, do jeito que ele vem com aquela cabeçada. Eu já vi um bode na televisão, dá uma cabeçada no bezerro. E o bezerro desmaiou. Pancada. Por que estou dizendo isso, irmão? Porque às vezes acontece, na obra do Senhor acontecem essas coisas. Pessoas que afrontam o pastor. Vamos para frente. Me permitem, meus irmãos, explicar-lhes. Eu falei aqui, existem pastores que são pastoreados pelas ovelhas, o que é um grave erro, biblicamente falando. Tem que ser o contrário, o pastor tem que pastorear e não o pastor ser pastoreado. Eu disse aqui, irmãos, que eu não ia dar nome a ninguém. Não vou dar nome a ninguém, que eu não vou cometer essa falha grave. Mas não me permite explicar o que é o pastor ou pastoreado pelas ovelhas? Você me permite? Amém? Amém? Vocês querem
saber o que é um pastor pastoreado pelas ovelhas, com a graça de Deus? Um pastor pastoreado pelas ovelhas é quando o pastor se omite em estabelecer, isto é, criar normas administrativas, achando que isso poderá contrariar os interesses de algumas pessoas. Ele não quer se posicionar, porque senão vai contrariar os interesses, vamos falar, de alguém. Mas se eu fizer isso, mas se eu tomar essa medida, vai contrariar tal pessoa, ou tais pessoas. Um pastor pastoreado pelas ovelhas, meus irmãos, é quando o pastor tem que ser politicamente correto, por temer frustrar membros da congregação que ele dirige. O pastor pastoreado, meus irmãos, pelas ovelhas, eu escrevi aqui muita coisa, mas eu passei 5 horas e meia, minha esposa testemunha, preparando essa mensagem, para ministrar 1 hora. Um pastor pastoreado pelas ovelhas é quando dá uma de bom mocismo, de bonzinho, porque deste modo será sempre reconhecido como um pastor bom, um pastor legal. Aquele pastor é legal, porque tudo que eu quero fazer ele aceita. Às vezes é coisa errada e coisa certa, mas isso não está certo. Tem mais, pode até ser bom para alguém, mas será que está sendo bom para Deus? Será que estamos sendo bons para Deus? Será que se eu for bom em aceitar aquela atitude, Deus está se agradando de mim? Diante disso, meus irmãos, pergunta a cada um de vocês que estão aqui: é justo um pastor ser colocado numa igreja com o intuito de agradar aos crentes, em detrimento do bom andamento, do zelo da obra do Senhor? É justo? Não em absoluto. Pastor que não zela, que não cuida corretamente das ovelhas, que não orienta devidamente as ovelhas, a ele confiado, pode até estar dentro da igreja, mas é o mesmo que deixar as ovelhas à toa a seus belos prazeres. O pastor tem que cuidar, tem que zelar, tem que ser zeloso. Quando fala em zeloso, não é limpar a casa não, varrer a casa não. Isso aí quem faz é a irmã, a nossa irmã. O nome dela? Irmã Chile. Zelando, limpando. Mas no zelo da questão da doutrina, da administração da igreja, das coisas do Senhor. Zeloso, cuidadoso. Se deixar do jeito que está, às vezes não está certo, tem que melhorar. Logicamente, nenhum pastor vai deixar essa igreja aqui perfeitamente, administrativamente, 100% correta. Sempre tem alguma coisa para fazer, outro fazer. Então, o pastor que não zela, irmão, repito, que não cuida corretamente das ovelhas, que não orienta devidamente as ovelhas, a ele confiado, pode até estar dentro da igreja, no púlpito, na igreja, ensinando, pregando, mas se ele não tomar certas atitudes na questão do zelo, da coerência, da coisa certa, ele está deixando as ovelhas a seu bel prazer, e isso não está certo. Ouça o que diz a palavra do Senhor sobre os pastores que não cumprem as suas obrigações pastorais. E isso aqui foi uma palavra muito contundente. Eu vou ler só a parte A, para você não se chocar com a parte B. Zacarias capítulo 11, versículo 17. Zacarias 11, 17, eu vou ler só a parte A, para você não ficar chocado com a parte B. Ai dos pastores inúteis que abandonam o rebanho. Eita, Jesus. Irmãos, a responsabilidade de um pastor, ela é grande. Espiritualmente falando, administrativamente falando, é grande.
A responsabilidade é grande. Ai do pastor inútil, é aquele que está na igreja só por estar. Não toma iniciativa, não cria uma norma para melhorar a questão administrativa da igreja, alguns procedimentos, que eu vou falar mais à frente aqui, irmãos. Vocês querem que eu leia a parte B do versículo? Tem certeza? Vou ler o versículo todo. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Misericórdia, né? Mas vamos em frente, irmão. O pastor, mas você foi no Antigo Testamento, é verdade. É no Antigo Testamento, mas essa palavra, ai do pastor inútil, ela é extensiva aos nossos dias também. O pastor inútil. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. E abandonar não é ele pegar a bolsa e ir para casa não e deixar a igreja aí de todo jeito, não é assim não. Abandonar é estar na igreja e não ser zeloso pela obra do Senhor, não ser cuidadoso, irmão Alberto, pela obra do Senhor, entendeu? É um dirigente de culto. Vai dirigir culto, qualquer irmão aqui sabe dirigir culto, mas tem momentos que o pastor vai ter que se posicionar, tomar decisões que às vezes contrariam algumas pessoas, porque a gente sabe que as ovelhas não pensam igual. Sempre cada um aqui tem uma forma de pensar, de agir, mas eu louvo a Deus pelas ovelhas obedientes dessa igreja. Aqui tem pessoas obedientes, aqui tem pessoas humildes, aqui tem pessoas que sabem valorizar o trabalho pastoral, sabem valorizar o seu líder de departamento, sabem valorizar seu professor da escola dominical. E Deus tem bênção para essas pessoas assim. Julguem, meus irmãos, se não é biblicamente correto o pastor, em primeiro lugar, procurar fazer a vontade do Senhor. Julguem biblicamente falando. Que um pastor, em primeiro lugar, deve procurar fazer a vontade do Senhor. Deve, em primeiro lugar, sim, procurar fazer a vontade do Senhor. A vontade das pessoas fica em segundo plano. Em primeiro lugar, a vontade de quem, irmãos? É a vontade de Deus. Depois é a vontade da congregação, da necessidade da congregação. Mas em primeiro lugar, o pastor está aqui para fazer o quê? A vontade do Senhor. E quando o pastor faz a vontade do Senhor, a graça de Deus é tão grande que Deus se agrada, toca nos corações dos irmãos, e os irmãos amam seus pastores, e os irmãos sentem a presença de Deus, e os irmãos glorificam a Deus. Não é verdade? Porque o Espírito Santo opera onde há harmonia. O Espírito Santo opera onde há espaço no coração, que ama o Senhor e a sua obra, e é zeloso. Bendito seja o nome do Senhor. Quero perguntar aos irmãos: vocês preferem um médico que dá um diagnóstico fiel das suas doenças e que sabe tratá-las, mesmo sendo remédio amargo, mas eficaz? Ou prefere um médico que omite as suas enfermidades, dando-lhes um falso diagnóstico? Vocês esperam o quê? A sinceridade de um médico que realmente detecta, diagnostica, dá o diagnóstico correto da sua enfermidade, mas sabe aplicar o remédio? Ou você quer um médico falso, que omite o tratamento, que lhe engana? Não, nós queremos a verdade. E a verdade está aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Glória a Deus. Mesma forma é o pastor. É um pastor que às vezes a cara não é bonita, não ajuda. Ele é meio durão assim, não sorri muito. Mas tem uma coisa: Deus é com ele. Ele ama a obra. Ele é zeloso. Ele ama os irmãos. Do que um falso. E Jesus falou que haveria falsos pastores, falsos obreiros. Não é verdade, meus irmãos? O que vocês preferem? O diagnóstico verdadeiro ou falso? Lógico que quero o verdadeiro diagnóstico. Bendito isso, irmãos. Isso aqui foi só a introdução, um pouco longa,
adentremos então no primeiro tópico desse estudo. Nem entrei no primeiro tópico, aqui foi só, gastamos aí, irmão, quase 25 minutos. Bem, dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto desta mensagem de hoje, desse ensino: a função pastoral na igreja. O que eu disse? Você pode repetir mais uma vez? 1, 2, 3. A função pastoral na igreja, irmãos. Para início, foi o Senhor que deu pastores à igreja. Deus não dá igreja a pastor, mas dá pastores à igreja. Isso está escrito em Efésios 4, verso 11. Assim está escrito, amados, ouçam por favor. Efésios 4, verso 11, se você quiser anotar a referência. E ele mesmo quem? O Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, diga apóstolos, e outros para profetas, diga profetas, e outros para evangelistas, diga evangelistas, e outros para pastores, diga pastores, e doutores. Doutor aqui não é médico, não. Doutores é doutor na palavra. Irmãos, tem irmãos que são doutores na palavra do Senhor, né? Estudam de forma exegética para fazer a análise fiel do texto. Tem homens assim que escrevem verdadeiros compêndios, né? E na sequência, irmãos, deste versículo, nós lemos Efésios 4, verso 11, mas na sequência, no versículo seguinte, no versículo número 2, nos mostra qual é a finalidade de uma função, dessas funções aqui, desses ofícios mencionados no verso 11. O que diz o verso 12? Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem está querendo? Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Todos nós. Somos corpo, somos igreja, corpo do Senhor. O que é que Jesus está dizendo? Olha, eu dei para vocês aí, ó, apóstolo, naquele tempo, né? Hoje os apóstolos, tem gente aí se autodenominando apóstolo, mas não são apóstolos. A apostolicidade, os apóstolos, o colégio apostólico, foi no período da igreja primitiva. Agora não, porque havia critérios para alguém ser designado apóstolo. Não é só alguém, eu sou apóstolo fulano, não. Tem certo, havia critérios. Tá certo? Mas há profetas sim na casa do Senhor, há evangelistas, há pastores e doutores na palavra. Qual é o intuito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui? Amém. Amém. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu pastores, doutores, evangelistas, esses ofícios para a edificação dos crentes, do corpo da igreja. Jesus não quer um crente indouto na sua casa. Jesus não quer um crente, me permite essa expressão, analfabeto espiritual. Não, ele quer um crente instruído na palavra do Senhor. Amém? Eu pergunto, querendo em primeiro lugar o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, meus irmãos, quem é de fato santo, fica aprendendo, acatando as normas e as orientações do seu pastor, do pastor que o Senhor colocou na igreja. Quem é santo, aprende e acata as normas. O que eu estou fazendo aqui? Ensinando os irmãos, orientando os irmãos. Não foi Deus que me colocou aqui? Eu não tenho dúvida. Quem é santo, irmãos? Quem é santo não sai da igreja para ser apacentado por outro pastor. Quem é santo não sai daqui para procurar outro pastor. Ele não precisa. Porque se Deus colocou um pastor aqui, é para a pessoa ficar aqui. Eu nunca nessa igreja aqui cometi um agravo de ser mal educado com o irmão. Eu nunca aqui fiz chacota com o irmão. Eu nunca aqui briguei com o irmão.
Ninguém aqui me acusa de roubo, de adultério, de fornicação, de desvio de conduta. Então não é fácil ser pastor. Mas eu tenho absoluta convicção que foi Deus que me trouxe para este lugar. Quem é santo, irmão, não sai procurando pastores legais. Eu vou procurar um pastor legal, um pastor bom, um pastor bonzinho para me pastorear. Não precisa. Você já tem um Deus que é bom com você. Aleluia. Quem é santo, irmão, se submete às orientações e conselhos de seu atual pastor. Quem é santo? Quem é santo? Quem não é, procure ser. Porque o santo, ele obedece. Não por imposição, mas por amor, em primeiro lugar, ao Senhor que o salvou. Quem é santo não abandona jamais, irmão, seus cargos nas igrejas. O santo não abandona. Porque se ele está à frente de uma classe, se ele está à frente de um departamento, foi por permissão do Senhor. E como você vai deixar essas ovelhas que estavam sob os seus cuidados, sob as suas responsabilidades? Quem é santo, irmão, não se esqueça, não abandona jamais seus cargos na igreja, repito. Eu quero explicar esse termo, abandonar, porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu não abandonei. Eu quero explicar, eu fui no dicionário. Alguém vai querer saber o que é abandonar. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, mas abandonar mesmo? Será que abandonou mesmo? É abandono? Deixar um cargo é abandono? Sabe o que significa esse vocábulo com abandono? Abandonar é retirar-se de um lugar, ir embora, partir, sair. Pode conferir no dicionário. É isso aí. Continuando, irmãos, quem é santo não entrega o cargo que tem na igreja às custas de uma ingênua desculpa ou justificativa. Uma desculpa sem pé, sem cabeça. Infundada. Olha, irmão, não existe esse negócio. Não, porque eu senti de Deus sair dessa igreja. Mentira do diabo. Deus não quer que nenhum crente saia na igreja. Ele deve ficar. Aqui é seu lugar. Amém? Amém? Esse negócio de Deus mandou sair da igreja, Ele mandou você sair para empregar. Aí sim. Agora sair para procurar outra igreja. O Deus que está lá, está aqui. O Deus que salva lá, salva aqui. O Deus que batiza com o Espírito Santo lá, batiza aqui. É o mesmo. Aleluia. Para que mudar de igreja? Se o Senhor está aqui, será que Deus se agrada disso? Não é porque eu orei. É a mesma coisa. Quando o pastor chama um irmão, meu irmão, o senhor pode, a gente vê o irmão, tem condições espirituais, não é pessoa de mau testemunho, não é pessoa crente, a família é uma bênção, vem para os cultos e tal. Aí quando chama o irmão para determinado lugar, ele diz assim, eu vou orar primeiro, eu já sei que não serve. Quem é servo está pronto, irmão. Jesus não chamou a gente para ficar só sentado no banco, não. Quem é crente, quem é salvo, está à disposição da obra, sim ou não? A gente canta, eu quero trabalhar para meu Senhor. Olha, aí chega a oportunidade, eu vou orar primeiro. Você não já está orando? Você não ora não? Você não ora para Deus lhe usar não? Aí chegou a hora do convite, aí você, é como aquela história que conta, uma história que o homem teve uma enchente e subiu no telhado. Aí subiu no telhado. Aí passou alguém lá, num bar. Ei, sai daí com o meu barco aqui, essa casa essa água vai subir. Não, Deus vai mandar, Deus vai providenciar uma maneira de eu sair daqui. Olha só, o cara com o barco chegou. Daqui a pouco chegou outro e o livro subindo. Ele, não, Deus vai me tirar daqui. Deus vai me tirar daqui, rapaz. Olha, Deus já está mandando bem. Chegou no momento que ele já estava se afogando, irmão. Então a gente
se você é servo de Deus, se você ora, se você louva o Senhor, se você de fato é servo, servo não dá ordem do patrão, servo obedece, servo está submisso às orientações do Senhor, servo aceita. Não porque, sabe, pastor, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita aptidão, eu não sou muito desenvolto, eu não sou capaz não, pastor. E quem disse que Deus chama gente capaz? Deus capacita os chamados, meu filho, meus irmãos. Deus não chama os capacitados não, Ele capacita os chamados, Ele vocaciona. Aleluia! Lá no deserto, quem é que construiu candelabro de ouro, altar de incenso, tanta coisa aí, irmão, não é? Mesa, e tanta coisa, tinha ouro, tinha tudo. Aí ele disse: Moisés, tem que fazer assim, assim. Deus mostrou aí como é que queria. E aí, Senhor, quem vai fazer esse negócio de ouro? Aí ele disse: o meu espírito encherá de sabedoria a Bezaliel e a Oliabe em toda obra de artífice. O meu espírito, aleluia, foi o Espírito do Senhor em pleno deserto, vocacionou aquele homem para trabalhar com ouro, irmãos. É o Espírito do Senhor, amado, que nos capacita a fazermos a obra. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca se julgue incapaz, porque você serve um Deus que tudo é capaz, tudo é possível para o Senhor. Quem é santo, irmão, ora, ama, acata e obedece às orientações espirituais e administrativas do seu pastor. Quem é santo, ora, ama, acata e obedece às informações do seu pastor. Quem é santo não se levanta contra o seu pastor. Quem é santo não levanta a voz para falar com o seu pastor e não se ira contra ele. Deus me guarde um dia eu levantar a voz contra o meu pastor Martim Alves da Silva, meu pai, nosso pastor presidente. Deus me guarde. Levantar a voz, mirar contra ele. Deus me guarde disso. Quem é santo, irmão, não anda insuflando, irmãos, a pedir carta de mudança. Pede tua carta, pede tua carta. A toda a congregação. Isso não é papel de santo, irmãos. Santo não faz isso. Vocês concordam? Quem é santo aceita de bom grado o pastor transferir a classe dos obreiros para o culto da igreja. Fizemos uma mudança recentemente. A classe do obreiro estava aqui, mudamos para cá, para um local melhor, mais claro, mais aconchegante, bancos acolchoados, mais claro, a maneira de ministrar melhor. O pastor ali em frente aos obreiros, sentado, todo mundo sentado, perguntando, argumentando, inquirindo, dando resposta, levando o irmão a raciocinar, a pensar, a dar uma resposta. Tudo isso tem a ver com o ensino moderno hoje. O professor hoje ele não pode ser aquele monólogo à frente da classe, só despejando conteúdo e as pessoas como lagartixa só fazendo assim, ó, balançando a cabeça. Quem é santo e sendo o seu pastor um ensinador, pela graça de Deus, assenta-se com prazer e atenção para ouvi-lo e ensinar na escola bíblica dominical e no culto de doutrina. Para quê? Para aprender com ele. Mesmo sendo esse aluno professor de EBD. Para ensinar, então tem que aprender primeiro, não é verdade? Não existe um professor sem procurar sabedoria, sem procurar estudar a palavra do Senhor. Quem é santo não aceita fuxico, fofocas e nem mexericos contra as normas do pastor da igreja, que foram colocadas pela condução da obra do Senhor, pela boa condução. Então quem é santo não manda com disse-me-diz, com leva e traz, com fuxico, com fofoca, irmãos, nem com mexericos. Santidade não é apenas ter uma agenda cheia de compromissos, de fazer pregações em várias igrejas, e sim viver o que prega, independentemente de ter agenda ou não.
Tem gente que não, minha agenda está cheia. Às vezes não obedece, não cumpre o que prega. Eu peço que os irmãos guardem essa frase, feita por um grande teólogo, e eu gosto muito de ler o livro dele, Matthew Henry, um renomado teólogo. Ele disse assim, ó: o fofoqueiro leva o diabo na língua, e o ouvinte de fofocas carrega o diabo nos ouvidos. Vocês querem que eu repita? O fofoqueiro, espero que não tenha nenhum aqui. O fofoqueiro leva o diabo na língua, leva o veneno. E o ouvinte de fofoca, aquele que gosta, qual é a última, varão? Diz aí a última do pastor, qual foi que ele fez lá? Carrega o diabo nos ouvidos. Aí o outro escutou, aí eu vou contar para fulaninha. Tu sabe da nova? É isso. Isso não é coisa de gente santa. É, irmão? Não dê ibope, meus amados, aos que promovem fofocas. Não dê ibope. Não dê atenção. Irmãos, um pastor não deve estar na igreja apenas para continuar o trabalho de outro, e sim procurar sempre melhorar o que precisa ser corrigido, orientado e aperfeiçoado. Sempre procurando melhorar. Nunca vai chegar no ápice, nunca vai chegar no 100%. Mas a gente procura fazer da melhor forma. E graças a Deus que o pastor aqui, o pastor não faz nada só, irmão. Graças a Deus que nós temos um bom corpo de obreiros aqui, de presbíteros, homens de Deus, vocacionados por Deus, chamados por Deus, que sentem a presença de Deus, amém? Nós que louvam, que exaltam o nome do Senhor, que trabalham com afinco no nome do Senhor. Tem irmãs aqui, servas de Deus, abençoadoras, jovens também comprometidos. A igreja em geral, muitos irmãos aqui são bênçãos de Deus, são presentes de Deus para a igreja. Quando você vê um crente dedicado à obra de Deus, dê graças a Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida do irmão fulano, pela irmã fulana, que bênção ela é, que bênção ele é. Agradeça a Deus, porque é Deus que faz essa coisa. Sabe por quê? Porque a pessoa se permite Deus trabalhar nela. Amém, amados? Porque Deus não força, não. Deus quer voluntariedade. Deus não precisa de voluntário, irmão. Deus quer voluntário na sua obra. O prazer do Senhor é em ter voluntário na obra do Senhor. Pessoas que fazem a obra com alegria e com disposição, não sendo forçado, empurrado, não. E cada pastor, amados, tem um trabalho a fazer na igreja. Como eu disse, não existe pastor perfeito, só um perfeito, que é o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. A Ele honra e glória e louvor. Porém, irmãos, apesar das limitações de ordem humana, apesar das limitações que todos nós temos, limitações humanas, temos a responsabilidade de orientar corretamente o rebanho do Senhor. A responsabilidade do pastor. Mas, lamentavelmente, há pessoas na igreja que desejam ser pastoreadas por pastores segundo o coração delas. Eu quero um pastor nessa igreja de Alvorada que seja segundo o meu coração. Não vai achar, não. Sabe por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra, Jeremias 3, verso 15: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com consciência e com inteligência. É Deus que falou. E vos darei pastores. Bem, irmãos, já falamos nesse primeiro tópico sobre a função pastoral da igreja. Agora quero convidar os irmãos para o segundo ponto: o abandono da função da igreja. Vamos ver se a gente corre, falta 15 minutos. Irmão, se eu chegar até 9h05, me tolere em nome de Jesus. Porque tem muitas coisas para falar agora aqui, mais coisas ainda. Que tal lermos de novo Hebreus 10, verso 25, irmãos?
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Como eu já disse e repito, irmãos, reiteradas vezes, nenhum pastor é igual ao outro. Deus sempre tem o pastor certo para o local certo. Ninguém disse amém, mas é a pura verdade. Deus tem o pastor certo para o local certo. Amém? Também tem um amém aqui. Deus sempre providencia, irmãos. Se ele é quem é o dono da obra, é o pastor? É Deus, né? Então ele sempre vai providenciar um pastor no tempo e no lugar certo. Deus sabe que aquela igreja ali está precisando de um pastor assim, assim. Aquela igreja ali está precisando de um pastor assim, assim, com essas características, com esse perfil assim, assim, assim. Nessa igreja vai ser assim, assim. É Deus. Logicamente Deus usa os homens para fazer a escala direitinho lá, onde vai para onde, mas tudo, em primeiro lugar, esses homens que têm o Espírito de Deus, eu creio que são tocados por Deus. Me disseram que a pessoa desta igreja, que não é a primeira vez que sai desta igreja. Alguém me disse, pastor, são sempre as mesmas pessoas que saem da igreja. Bate e volta. Vocês conhecem o bumerangue? É um brinquedo que se joga, aí vai, volta de novo. Alguém já jogou sinuca aqui? Quem já jogou sinuca? Eu joguei quando não era crente, eu gostava de brincar. Tem aquela bola, né? Bate na tabela lá e volta, né? Vai e volta. Não é verdade? Não é isso não? Você mora em que planeta? Estou brincando. O crente também tem que rir, né, irmão? Não pode estar todo tempo só, né? Tem que mais ministrar no assunto desse. Sai com carta de mudança, mas depois que o atual pastor sai, aí são os primeiros a retornarem com as cartas de pai. Cheguei! Pode ser, irmão! Vocês pensam que não é verdade? Isso aí acontece. Quando há um pastor que os agrada, permanece. Mas pastor, me agradei dele. Se agrade Deus, em primeiro lugar. Pastor, basta você orar e amá-lo com amor fraterno. Não se agrade nenhum pastor, porque alguma vez, quem sabe ele é ser humano, pode lhe decepcionar. Deposite toda a sua confiança no Senhor, no Rei da Glória, irmão. Esse não decepciona ninguém. Porém, quando chega um pastor que contraria os interesses de alguns, retiram-se em grupos. Aqui que eu estou falando, às vezes, quando o pastor aqui, eu aqui na minha função, uma norma para se melhorar a nossa igreja, e às vezes algumas atitudes do pastor, alguns procedimentos, contrariam os interesses de algumas pessoas. Pode observar. À frente. Ouça-me e guarde bem isso, meus irmãos. Por gentileza, guarde bem isso. Todas as vezes que você faz algo, isso aí é no seu lar, na sua casa, na sua família, é na sua empresa, onde você trabalha, na escola, em qualquer lugar, é no ministério. Guarde isso, irmãos, por favor. Guarde isso, guarde isso. Todas as vezes que você faz algo que contraria isso aqui, não foi nada copiado em caderno, isso aqui foi o Espírito Santo que foi me dando. Tudo aqui não tem nada de internet, aqui não tem comida de lata não, aqui foi o Espírito Santo que me deu. Ouçam-me e guardem o que eu vou dizer agora. Todas as vezes que você faz algo que contraria interesses, você não é bem visto. Na empresa lá, deixa disso, rapaz. Que é isso? Tu está querendo ser promovido, está querendo aparecer. Às vezes a pessoa tem uma ideia tão boa,
Mas o invejoso tem em todo canto, irmão. Gente invejosa tem em todo canto, até na igreja, que não era para ter. A inveja é coisa da carne. Todas as vezes que você faz algo que contraria interesse, você não é bem visto, você não é aceito. Porque os que têm os mesmos interesses se unem para, numa ação conjunta, vem aqui, meu grupo. Nós não concordamos com isso. Vamos se unir com o intuito de desacreditar quem nos contrariou. Aí se une. Pega tua carta, rapaz. Eu vou pedir, pega também a tua carta. Pega também, é isso aí. Porque o pastor fez algo, tomou atitude e contrariou algumas pessoas. Isso acontece no campo, em vários campos, irmãos. Contrariar interesse acontece em todos os campos da nossa vida, no campo político, no campo social, no campo empresarial e no campo religioso, que não era para existir isso, mas para a vergonha nossa existe. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem que eu estou tentando aqui fazer vocês entenderem. Um exemplo aqui de alguém que tomou uma atitude que contrariou pessoas. No campo político, com o que vem na mente assim. O presidente Bolsonaro criou normas em seu governo. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, mas como presidente. Os seus ministros eram todos no quadro técnico. Para que, né? Ministro tal tem que ser quadro. Ministro da saúde tem que ser formado de saúde. Né? E assim, cada um na sua formação. Quadro técnico. Hoje não é assim. Hoje é toma lá da cá. O que aconteceu? Contrariou os anseios de muitos políticos, frustrando o que? A grande mídia. Os que não aceitaram as suas orientações, não aceitaram, se retiraram, porque ele, como presidente, frustrou o interesse. E alguém já disse, uma vez o pastor me disse essa frase, e eu não me esqueci: administrar é frustrar interesse. E no campo religioso, quando o pastor da igreja, no púlpito da igreja, determinou que era necessário, escutem bem, por favor, irmãos. Ainda bem que eu estou gravando isso aqui, viu? Se alguém achar que eu estou dando o nome de pessoa, não estou citando fatos. E como eu disse aos irmãos, eu não posso me omitir disso. A gente tem que aproveitar a circunstância para ensinar a igreja, porque senão o negócio é como o vento, vai contaminando, daqui a pouco procura, meu Deus, cadê o povo da igreja? Todos contaminados, misericórdia. É por isso que o pastor tem que estar aqui para orientar os irmãos. Vocês compreendem, irmão? Amém. Vocês querem ser orientados ou ficar desorientados? Orientado, né? Na palavra do Senhor. No campo religioso, quando o pastor da igreja, no púlpito da igreja, determinou que era necessário que os convites aos nossos pregadores e pregadoras fossem feitos mediante o contato entre os pastores e não por terceiros, isso frustrou os interesses de alguns. Quando eu determinei, porque toda hora, pastor assina a carta, vou pregar onde tal canto, era carta demais, e carta vai, carta vem, e tal, não está certo não. Ele convidou. Eu não recebi nenhuma comunicação do pastor convidando, porque o certo é assim, irmão. Agora, o negócio já vem rodando, já vem andando isso há muito tempo dessa forma. Alguns pastores não ligam para isso. Ele acha que isso é normal. Mas eu pergunto, é difícil fazer isso? Se alguém pergunta, irmão Flávio, por exemplo, irmão Lucas, pronto, sou filho do Lucas, nem sei onde Lucas, ou qualquer irmão. Irmão pode vir pregar aqui na igreja de Rio Jordão? Ao centro ele diz assim, o seguinte, o líder convidou, né? Fala com o seu pastor para falar com o pastor Moisés, se ele me libera, pode ser que ele tenha alguma coisa para eu fazer, de repente ele está na escala lá, de alguma coisa, de repente o pastor está pensando em colocar ele para pregar. Então tem que ter essas coisas assim, sabe? Então não custa nada o pastor entrar em contato com o outro. Para que existe celular? E todo mundo tem um celular hoje, é tão fácil. Mas alguém achou que isso é uma anomalia. Não precisa disso. A Bíblia diz
ceia, vossos pastores. Os nossos pregadores e pregadoras precisam entender que aqui tem um pastor zeloso pelas coisas do Senhor. Não sou perfeito, mas eu procuro ser zeloso com as coisas de Deus, organizar as coisas de Deus, direitinho as coisas de Deus. Porque tem gente que acha que para Deus as coisas devem ser a revelia, de qualquer jeito. As coisas de Deus devem ser assim, irmão. Esse tabernáculo aí, Deus orientou tudo, até como dar o nó nas cordas. Como emendar os panos, foi Deus que orientou Moisés. Como emendar, pano com pano. Como fixar as estacas, as bases das estacas, foi Deus. Como fazer as amarras, qual o tamanho de cada objeto aí, como seria feito de bronze, de ouro, tudo nos mínimos detalhes, porque Deus é criterioso e Deus gosta das coisas com ordem. Quem gosta das coisas de desordem é o diabo. O diabo é desorganizado, irmão. Mas as coisas de Deus são santas e Ele exige santidade e organização. Deus não é relapso. Deus não é gente. Dizia um pastor: irmão, Deus não é gente. É verdade, Deus não é gente. Deus é Espírito. Deus é Deus. Aleluia. Extremamente, maravilhosamente santo e organizado e zeloso pela sua obra. Eu sou Deus zeloso, diz o Senhor. Até como desmontar o tabernáculo, Deus orientou. Qual é a tribo que carrega tal material? Deus orientou as tribos. Cada tribo vai fazer assim, 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 assim. Deus orientando Moisés, irmão. Deus é um Deus de ordem, de organização. Bendito seja o Deus que nós servimos. Mas os pregadores e pregadoras precisam entender que a obra do Senhor é feita com zelo. E é por falta de uma palavra orientadora, esclarecedora, doutrinária, de alguns pastores aos membros da igreja, que o Senhor falou assim: ouçam, por falta, por ausência, por omissão de ensino, Deus diz em Jeremias 12, versículo 10, parte A: muitos pastores destruíram a minha vinha. Deus diz: muitos pastores destruíram a minha vinha, não cuidaram, não regaram, não podaram a vinha. Aqui está a vinha do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, sendo regada pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, para que vocês cresçam e dê fruto. De vez em quando precisa tirar umas podadazinhas, né? Deus nos poda, Deus nos molda, não é verdade? Destruíram a minha vinha porque foram omissos. Destruíram a minha vinha porque não foram zelosos. Destruíram a vinha porque não quiseram frustrar alguns interesses. Destruíram a vinha porque queriam ser reconhecidos como um pastor bonzinho, legal, gente boa. Destruíram a vinha porque não priorizaram agradar ao Senhor em primeiro lugar e o seu reino. Os irmãos que pregam precisam saber que a liberação dos irmãos para pregar em outras igrejas deve vir mediante um convite formal do próprio pastor da igreja, que pode ser por escrito ou através de um contato telefônico. Pastor Moisés, o senhor libera a irmã, o irmão fulano para pregar aqui no culto do Dejade, assim, isso é pronto, irmão. Eu nunca disse não. Aliás, até aproveito e digo: olha, pode convidar. Você acertou, o irmão é uma bênção, é gente de Deus, a família é uma bênção, o irmão é presente no culto. A gente dá até aquele elogio, que a carta não dá o elogio. Tem só que o irmão está em gozo de comunhão, recomendando, mas o pastor ainda endossa mais. Mas se também não tiver as qualificações, também não vou elogiar, se não tiver condições, se não vem por conta de doutrina, se não é aluno da escola dominical, se não é professor, é aquele crente que aparece só na Santa Ceia. Porque tem um crente mensal, tem um crente semanal, que ele vem no domingo, tem um crente mensal e tem um crente anual. É o que só vem ou no Natal ou na virada do ano. Deus nos guarde. Mas não tem nenhum crente desse aqui, irmão. Agora eu pergunto, irmãos: e será que um pastor cria uma norma para que todos os pregadores também cooperem pregando mediante uma escala do contar livre? É pedir algo demais? Hein, irmão? É pedir algo demais. Olha, irmão, os irmãos estão pregando lá fora, mas você precisa também participar de uma escala de culto ao ar livre. Não é verdade, irmão? Ou não é verdade?
Isso é pedir algo demais? Não, estou terminando, viu, irmão? É pedir algo impossível? Não, é absoluto. É algo normal, meus queridos irmãos, o pastor da igreja modificar a forma de ensino da classe dos obreiros, de maneira a se aproximar mais dos alunos, o professor-aluno, e com mais interatividade e participação? Onde está o pecado nisso? Onde está a falha nisso? Se é bom aproximar o professor com o aluno mais perto, olho no olho ali, olhando, questionando, perguntando, argumentando, arguindo. Às vezes traz o mapa, mostra ali para o irmão no livro, olha aqui, amado, o mapa aqui pertinho. Então tudo isso contribui, amados. Então, manteremos a solicitação dos pregadores e pregadoras mediante o contato entre os pastores. Vou manter isso aí, não vou abrir mão, irmãos. Se não for dessa forma, amados irmãos, a igreja vai ficar até desinformada, sem saber por onde andam os pregadores e pregadores da igreja. Mas alguém dirá o seguinte: mas na época do pastor fulano e tal, não era assim. Não era desse jeito, pastor. A gente só dizia para onde ia e levava a carta de recomendação. Só dizia, pastor, vai para tal canto. E o contato prévio, onde fica entre os pastores? E se o seu pastor tiver o propósito de lhe convidar para pregar na própria igreja, onde você se congrega? O irmão chamou para pregar e vai. Ih, rapaz, ó, era o irmão Flávio que quer pregar aqui, liberei ele. Então, isso é importante. Você valoriza o pastor que está, o anfitrião que está recebendo, e o outro honra o pastor que está cedendo a ovelha. Eu faço a seguinte pergunta, irmãos: é coerente uma ovelha ir cooperar em outro aprisco sem que o outro pastor entre em contato com o pastor dessa ovelha? É coerente? Não, por certo. Não é coerente. Pois é, meus irmãos, tem ovelhas que querem viver independentes das orientações do seu pastor. E assim ficam frustrados e perdem as suas cartas de mudança. Para onde você vai, irmão? Vou me congregar com o meu antigo pastor. Vai para onde, amado? Vou voltar para o meu antigo pastor. E assim, abandona o carro que tem na igreja. E permita, irmãos, o acho que vai até 9h10, viu, amados? Quem quiser sair antes, pode sair. Está liberado, quem tiver algum compromisso para sair 9h. Irmãos, estou terminando. Todo membro que tem um carro na igreja e pede carta de mudança, sem um motivo plausível, que é um motivo plausível de pedir uma carta, é quando a pessoa muda de endereço. A pessoa está aqui e vai agora morar no Alecrim. O pastor não vai exigir, irmão, não, venha, pega o Uber e vem. Não. É um motivo plausível, pastor, eu mudei de endereço, foi nova descoberta, estou agora em tal canto. Aí é plausível, porque ele mudou de endereço. Ele não veio de lá para cá. É plausível. Então, toda pessoa que sai sem um motivo plausível, ele vai deixar um problema administrativo para a congregação resolver. Vai deixar um problema. Quem vai ficar na função? E agora? Quem vai ficar na função? Porque se a pessoa deixasse um discípulo, digamos assim, ele formou um professor, formou uma regente, formou um líder, uma pessoa para a altura dele, para substituir, aí sim, é responsabilidade. Agora, sair sem deixar uma pessoa na função, se ensinar em uma classe da EBD e pede carta de mudança, sem ao menos se despedir. Esse negócio de se despedir pelo celular, isso não vale não. A gente se despede olhando para a pessoa, olhando para os irmãos. Se ensinar em uma classe da EBD e pede carta de mudança, sem ao menos se despedir pessoalmente na classe, diante de seus alunos ou alunas, entendo com uma profunda falta de consideração. E eu entendo dessa forma. Falta de consideração. Não sei se você entende. E ouço quem fala
o autor aos Hebreus sobre essa questão de consideração. Paulo diz assim, Hebreus, quem sabe é Paulo, né? Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimularmos aos irmãos. Então é uma oportunidade. É se despedir. Olha, eu estou saindo da igreja com a minha família. Quero agradecer ao pastor pelo tempo que eu passei aqui, às irmãs, às minhas alunas, aos meus alunos. Amados, eu estou indo de coração partido. Eu queria ficar aqui. É assim que se despede. E não, é carne. Aí é fácil. Pode ser assim. Está certo isso? Não está certo. É até um desrespeito com as pessoas que você está liderando, ensinando, no seu departamento. Não é, no mínimo, meus amados, uma grave falta teológica abandonar uma classe de EBD sem deixar uma pessoa já preparada para ministrar em seu lugar. Como fica então o ensino pela busca da unidade entre os professores e alunos? Acho mais grave ainda é não despedir-se da igreja justificando o motivo da saída. Será porque o motivo não é plausível? Será que é porque o motivo não é justificável? Será que isso não é o mesmo que despregar tudo o que ensinou? Despregar o que ensinou? O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, irmãos, ele sempre se despedia das igrejas, por onde ele passava. Peguei aqui um texto, Atos 18, parte A. Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Despediu-se dos irmãos. Então, todas as vezes que você for sair de uma igreja, por um motivo plausível, se despeça dos seus irmãos. Se você é professor, se despeça do irmão. Se você é líder do seu departamento, o irmão é líder do DEJAB, por exemplo. Meus jovens, chegou o tempo da minha saída. Eu amo vocês, assim, é aquele que até chora, né? Por amor aos irmãos. Então a despedida tem que ser assim. E não, vocês que se virem. Não pode ser assim não, irmão. Aqui é obra de Deus. Não é verdade, irmão? É responsabilidade. Então nós podemos concluir que desperdício dos irmãos é bíblico. Olha que o exemplo de Paulo despediu-se. Mas alguém dirá: mas eu me despedi mediante as redes sociais, lá no meu grupo. Lá no meu grupo eu me despedi. Mas será que toda a igreja faz parte do seu grupo? Lógico que não. Então essa forma de se despedir tem que ser de forma geral, abrangente, toda a igreja. Mas se eu não tenho nada a temer, por que eu vou me omitir? Não é verdade? Quem não deve, não teme. Mas eu me despedi no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Nem todo mundo tem rede social, né? Dito isso, a minha conclusão é a seguinte: eu tenho aqui para dizer a vocês 4 coisas aqui, 5 coisas rapidamente. Primeira coisa, irmão, esta igreja tem um dono. Oh glória! Essa igreja tem um dono, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, de alguma forma o Senhor sempre terá alguém para lhe substituir. Substitutos que saem da igreja com suas capas. Deus sempre tem alguém melhor do que nós. Deus sempre tem alguém melhor do que nós. Eu não tenho. Elias, só eu fiquei, Senhor, e quer tirar minha vida. Deixa de conversa. Eu tenho ainda, é uma multidão de gente. Eu ainda tenho 7.000 que não beijou Baal, nem adorou, ainda tem. Deus sempre tem um remanescente fiel, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, não pense que o fato de você deixar a sua igreja e ir para outra, o seu lugar não será preenchido. Lê no engano, Deus sempre tem alguém para preencher melhor do que você. Oh glória! Quarto, antes de deixar a sua igreja, pense nas consequências que o Senhor poderá trazer para você. Isso aqui é muito sério. A pessoa que pede carta de mudança, com raiva de alguma atitude do pastor, ou com raiva de algum líder, ou de alguma regente, e sai, irmão,
Irmãos, ore para que a mão de Deus não pese sobre você. Ore mesmo. Quinto e último, peço que os irmãos continuem orando, pois o propósito do diabo é lançar os crentes contra os outros, viu, irmão? O propósito do diabo é procurar a dissensão entre nós, mas o sangue de Jesus tem poder e nos livre de pessoas assim, mexeriqueiras, encrenqueiras, né? Que afrontam o pastor, afrontam os obreiros do Senhor, e Deus nos guarda. Podemos ficar de pé, irmãos? Meus amados, vocês me perdoem pelos 12 minutos que nós passamos, mas eu precisava terminar essa mensagem. Talvez, eu não sei se foi algo que você queria ouvir, mas foi algo que o Espírito do Senhor tocou no meu coração, viu, irmão? E eu não pude me furtar da responsabilidade de acordo com os últimos fatos. Permaneça na igreja do Senhor, adorando com prazer, servindo ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Pai por mais um culto para a glória do seu santo nome. Alguém tem algum aviso aí? Amanhã, ciclo de oração, né, de adultos, de manhã e pela tarde, não é isso? Na verdade, sábado, ciclo de oração também dos nossos jovens e também das crianças. Bendito seja o nome do Senhor. E domingo, grande escola dominical. Amém. Bom lugar, você está aqui em pé, ore aqui agradecendo ao nosso Pai. Não, só de nove. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, para também, Senhor, aqui ouvir a tua voz. Queremos, Pai, te agradecer por tudo quanto foi feito aqui, foi dito, que possamos, Senhor, aleluia, ir para os nossos lares em paz, nos guarda e nos dá um sono reparador, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite para todos sempre. Amém.